Bom dia a todos. Hoje há uma entrevista bastante especial. Hoje com meu irmão, aniversariante do dia, meu irmão, meu parceiro, meu gerente. E vamos bater um papo hoje com uma entrevista especial com ele. Vamos começar falando como sempre. Como tem passado na sua epidemia? Quero cumprimentar a todos e desejar tudo de bom nas nossas vidas e agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Primeiro porque hoje eu estou colhendo mais uma flor no Jardim da Existência, né? Estou fazendo aniversário, então pela graça de Deus nós estamos aqui. E essa epidemia, né? Ela tem trazido muitas dificuldades a todos nós, mas Deus está no controle. Ela veio para fazer algumas mudanças e mudamos para melhor. Muitas coisas estava desajustada e graças a Deus as coisas começaram a se ajustar. As famílias estão se convivendo mais, está tendo mais harmonia, e isso é bom, e isso também agrada a Deus, e nós precisamos ter essa convivência com a família. Fala um pouquinho lá de 1985, do início da sua carreira no boliche. O que te influenciou a jogar boliche? Primeiro eu quero dizer que o boliche para mim é o meu primeiro esporte. É um esporte que eu amo e como eu gostaria, né, de até me profissionalizar, se o boliche fosse profissionalizado no Brasil, mas não até hoje ainda não conseguimos ainda, né? Aí é um esporte, mas ainda não é um esporte olímpico e não é profissionalizado. Mas em 1985, quando iniciamos a carreira, eu nunca imaginei jogar boliche, mas devagarzinho a gente começou a praticar, treinar, e lá naquele momento, quando nós começamos a jogar o boliche, eu vi que era o esporte que eu deveria praticar o resto da minha vida. Então foi muito difícil, porque antigamente era pino solto, mas era os pineiros que levantavam, né? E muitas vezes estava o pino errado, muitas vezes tínhamos que jogar daquele jeito. As pistas não eram a pista hoje que nós temos, era uma pista que passava cera, que lavava, que fazia tudo isso. Então não tinha como praticar o esporte verdadeiramente, mas nós fomos os desbravadores, né? Quando nós começamos a praticar o esporte, graças a Deus, em todos os torneios do primeiro torneio que eu participei, eu fiquei em quinto lugar. Então, quer dizer, já tinha algo que estava mostrando que o boliche era o esporte da minha vida. Você se espelhou em quem para começar a girar bola? Qual foi aquela pessoa que você falou, olha, eu jogava reto, agora quero girar bola? Qual foi o seu espelho? Na realidade, quando começamos a jogar boliche, né, eu observava bastante o Paulinho Andrade. Paulinho Andrade, ele jogava finger, tinha um approach muito bonito, a bola girava, fazia aquela curva, né? Então eu comecei jogando o que? Virando a mão. Até hoje a gente acaba virando a mão também, a gente continua com o mesmo erro que do início, mas assim, a minha bola sempre chegava girando. Eu via que a bola girando, ela rendia mais do que a bola reta. A bola reta bate e sai do espino. Agora a bola girando, ela segue em frente e o espino trabalha mais e o jogo rende muito mais. Eu também achava muito bonito, falei, eu quero praticar um esporte, então eu tenho que fazer algo que eu também esteja na ponta, esteja fazendo algo bonito e bem feito. A nível nacional, quem foi seu espelho, seu ídolo, que a pessoa que falou, olha, quando eu crescer eu quero jogar igual? Olha, a nível nacional eu sempre observei o Walter Costa. Walter Costa para mim é uma pessoa que, por exemplo, ele tem um approach bom, tem um giro muito bonito, né? Um jogador clássico, né? Exatamente. Então ele estava sempre nas pontas, campeonatos brasileiros, individual, campeão, por equipe. E assim,
Um dia eu estava assistindo o Esporte Espetacular, que passava no sábado à tarde. E aí eu vi, na abertura do Esporte Espetacular, eu vi assim, o boliche, né? E eu via uma bola meio amarela rodando, né? E fazendo aquela curva, encaixando e dando strike. Então aquela imagem ficou marcada na minha mente, né? Então, quer dizer, o Walter Costa, para mim, é a pessoa que eu me espelhei e sempre observei ele jogar. Para que você saiba, o Walter Costa, o Bruno, filho dele, hoje está entre os 3 primeiros do ranking, é canhoto e tem um approach muito semelhante ao pai. A já continua jogando, você está fora do boliche há 25 anos praticamente, para que você saiba que passou também para a família. Hoje tem um representante que é o Bruno, que inclusive foi campeão brasileiro de seleções no ano passado. Voltando aqui para o Mato Grosso, qual foi o seu adversário mais forte aqui em Mato Grosso, que estava sempre nas finais, um adversário que te deu mais trabalho? Carlos Regis. Um adversário que a gente sempre estava na final, sempre disputando, né, foi o Carlos Regis, né? Mas também tem o João Parúcio, né, que era o osso duro de roer, José Alves, né? E assim, eu acho que numa final, um campeonato, as pessoas que chegam, todas elas chegaram com o mérito, não teve sorte, foi mérito, uma sequência de jogos, e afinal vale muito a experiência, mas também vale muito o dia. E a gente precisa ter aquela calma, achar a hora certa, o lugar certo, e aí as coisas dá tudo certo. O grande problema da final é quando as pessoas ficam nervosas, quando as pessoas elas perdem o controle, né? E na realidade o boliche é um esporte que nós precisamos sempre ter o controle, sempre o controle emocional, sempre estar preparando, porque cada bola é um desafio, cada pino que sobra você não pode errar. Então existe também aqueles que chegam na final tremem. Graças a Deus as finais que eu joguei, eu acho que eu perdi umas 2 finais só, e em relação a títulos, foi muitos títulos, e se eu for contar todos eles eu não me lembro. Então eu vejo que nas finais eu sempre mantinha uma mesma sequência, uma constância, e chegava junto, e chegava na última hora e se sagrava campeão. Vamos falar um pouco de Rondonópolis, que quando nós fomos para Rondonópolis, eu e o Celso, você foi gerenciar o boliche, e lá nós conhecemos a família Hack. Vamos falar um pouquinho rapidamente, resumido, o que foi a família Hack nas nossas vidas, né? Porque tudo isso é meu irmão, obviamente, o que aconteceu contigo só foi alegria. Olha, quando eu fui para Rondonópolis, eu fiquei conhecendo novas pessoas e, como diz, a casa em si, o boliche em si, era muito bonito, talvez o boliche mais bonito do estado de Mato Grosso. Daquela época não existia outros boliches, né? Mas foi o boliche uma casa mais preparada para o esporte. Tenho muitas alegrias lá de Rondonópolis. Lá a gente fizemos muitas amizades lá. Temos a família Hack, né? O seu Ari, a dona Vilma, o Edson, né? O James e a Silvana. Então eu fui acabei tendo essa amizade com eles, me considero como da família, tenho grande respeito por eles, né? Me ajudaram muito, porque são pessoas, é uma família estruturada, uma família que deu bons conselhos para mim, e além disso daí, nós tínhamos o respeito mútuo, e nós também éramos parceiros nos campeonatos, né? Então jogamos vários campeonatos juntos, vencemos a maioria dos campeonatos que nós jogamos juntos, nós vencemos, ou era campeão individual, ou eu estava como vice, ou então o seu Ari, e assim eu vejo que essa parceria deu muito certo, e até hoje nós somos amigos, né? E graças a Deus, que Deus colocou essa família para estar junto comigo, e eu aprendi muito com eles, sobre caráter, sobre honestidade, sobre fazer o que é certo. Fala daquela experiência, daquele final do campeonato que você classificou em 3º lugar, o James em quarto, e ele acabou ganhando de você. E assim que ele ganhou de você, ia fazer a final, acho que o seu Ari, com o pai dele, eu não me recordo certo, mas eu me recordo que ele ganhou de você e veio aos plantos, chorou compulsivamente.
Porque até então você era o ídolo dele. Fala aquela passagem do esporte tão bonita que é isso. Que foi isso? Eu ajudei ele, né, a melhorar a técnica dele de esporte, como o James, né? Nós sempre estávamos jogando juntos, sempre um dando uma dica para o outro, né? Então houve assim essa entrega e talvez a emoção daquela vitória para o seu Ari, ele achava que talvez não conseguiria, mas como se diz, o esporte é isso. O aluno ele vai superar o seu mestre. Eu falo assim, voltando um pouquinho, o Felipe, né? Felipe Ventura. Felipe Ventura, nós ajudamos ele também nos primeiros momentos da vida dele no esporte. Graças a Deus, olha hoje o Felipe. Felipe foi campeão brasileiro. Felipe representou o Brasil no Pan-Americano. Né? Então, para ver assim, são frutos, né? E eu vejo assim, é um prazer, né? Você vê que tem alguns frutos, você plantou alguma semente e essa semente frutificou e a semente hoje está dando fruto. Então isso é bom. Então naquele momento com o seu Ari, como se diz, a gente no final é desse jeito, é emoção, é garra, é momento e graças a Deus, né? Graças a Deus porque naquele momento o seu Ari se sagrou campeão e foi mérito dele. Voltando agora a nível nacional, qual foi o torneio mais importante que você participou, que você se recorda, aquele que ficou inesquecível, marcado? Foi em Belo Horizonte, né, quando eu me consagrei campeão. Eu nem aparecia entre os 5 primeiros e graças a Deus eu comecei a bater bem, fiz uma série muito alta e aí eu entrei em terceiro. E depois, no final do campeonato, no último dia, eu passei para segundo lugar. Ganhei do terceiro, que era de Minas Gerais, e fiz a final com o outro mineiro, e aí eu ganhei dele as 2 partidas. Então, quer dizer, naquele momento, para mim foi um dos momentos mais alegres e felizes da minha vida. E também tem quando em São Paulo, né? Quando eu, no Planet, também me sagrei campeão também, isso é a Taça Brasil individual. E nessa Taça Brasil eu bati a maior partida da minha vida, que foi 290. Eu abri com 6 pinos, fechei e fiz o resto tudo strike. Deu 290. Também não estava bem, mas nesse dia eu bati uma série de 223 de média. Eu estava lá para sétimo mais ou menos. No segundo dia eu pulei para segundo lugar, mantive, classifiquei em primeiro lugar e ganhei. E outra também da grande alegria foi jogar de dupla com você na Taça São Paulo, 27ª Taça São Paulo, onde onde tinha pessoas, tinha gringos jogando, né? Tinha o pessoal do México, da República Dominicana, tinha até um americano, e nesse meio, né, era dupla, e nós classificamos em segundo lugar. Lideramos por 3 dias, aliás 2 dias, largamos em sexto. Depois assumimos a ponta por 2 dias. E no último dia nós caímos para segundo lugar. Então, para vocês terem noção, né? Então, vamos dizer, uma taça internacional, onde 2 mato-grossenses, o Moreira já morava em São Paulo, eu morava em Cuiabá, sem expressão nenhuma. O Moreira estava começando a se destacar no boliche. Só que, como se diz, com muita garra, com muita persistência, e assim, Deus abençoou e nós lideramos, nós classificamos. Só de nós classificar já em segundo lugar, talvez já estava bom. Eu pensava assim, mas quando eu vi a possibilidade de nós ser campeão, aí a coisa melhorou mais ainda. Então foi muita emoção. Nós ganhamos a primeira partida, ganhamos do terceiro colocado, fomos para a final com o Caco e Márcio Vieira. O Caco já tinha batido 300. No campeonato anterior, uma média alta, mas naquele campeonato ele não estava se achando, e os caras achou de achar o jogo na final, justo contra nós. Nós ganhamos a primeira, a gente conseguimos ganhar a primeira, provocamos a segunda e nós perdemos a segunda, ficamos vice-campeão. E naquela final, assim, eu estava jogando sempre com a bola, na final eu troquei de bola. E a bola não chegava, a bola
não encaixava. Por exemplo, partida de 200, 210 era fácil a gente fazer. A gente estava fazendo, estava mantendo. Só que naquela final acabamos fazendo 180, 190. O Moreira bateu 220 e pouco. Mas o que aconteceu? Eles bateram 230 e 220 e pouco. Então nós perdemos a final. Mas foi muita emoção. Então, uma final, você jogar contra as pessoas que são os seus ídolos, que está liderando o ranking brasileiro. Naquele campeonato tinha os gringos e lá nós sobressaímos. Então, quer dizer, é muita emoção na nossa vida, na nossa carreira como desportista. Voltando aqui para o Mato Grosso, qual foi a melhor seleção que você jogou aí, naquela seleção inesquecível? Olha, aqui em Mato Grosso, eu falo assim, ó, os nossos campeonatos individual, Mato Grossense, né? Então, assim, o principal campeonato daqui é o Campeonato Mato Grossense. Então, assim, aqui a gente, o primeiro título Mato Grossense também ficou gravado, né? Foi muito difícil, né? Joguei contra o Carlos Regis e ganhei, apesar, assim, observando, acho que o Carlos Regis nunca conseguiu ganhar uma final comigo ou com alguém da família. Então, quer dizer, talvez se tornou um trauma. Mas o Carlos Regis é nosso amigo, gente boa, né? E assim, em termos de seleção, a seleção mato-grossense, uma das coisas que eu sempre observei, Mato Grosso os atletas de Mato Grosso são atletas de raça, atleta que tem garra, atleta que como diz o próprio Grauco, né, que tem sangue nos olhos. Então, quando nós saímos para disputar um campeonato, nós colocamos garra, colocamos emoção, nós gritamos, mesmo pode não estar muito bem, mas é isso que faz com que se motiva e desperta as pessoas, né? E assim, a nossa seleção de Mato Grosso sempre foi assim. Eu falo assim, todas as seleções que nós jogamos, nós fomos com objetivos e nós cumprimos nosso objetivo. Tem toda aquela discussão que poderia ter sido melhor, poderia ter feito isso, mas isso faz parte, né? E eu falo assim, de seleção, acho que nós sempre chegamos juntos, né? Agora só quero relembrar algo, né? Falo assim, ó, teve uma vez que nós tivemos, foi eu, o Moreira e o Carlos Haddad, o Tuba. Nós fomos jogar boliche em Alta Floresta. Lá em Alta Floresta tinha um louro que era 2 metros, lá vai 2,15 metros de altura. E ele jogava bolão, jogava um retão violento, né? E aí houve um campeonato em Alta Floresta, nós fomos em Alta Floresta. E lá em Alta Floresta, né? Jogando contra o pessoal lá, nós lideramos o campeonato. E quando chegamos, quando chegou para fazer a final, eu acabei classificando em segundo lugar. Mas lá é o seguinte, quando nós ia jogar, as torcidas no último dia encheu de gente no boliche, né? Lá tinha 4 ou 5 pistas, se não me engano, e tinha muita gente no bar. E quando eu comecei jogando contra um de Alta Floresta, né? E quando eu ia jogar, eles gritavam, vai errar, vai fazer tudo aquele detalhe, porque eles não sabiam como que era o esporte, né? E tudo aquela pressão. Moral da história, acabou eu perdendo por terceiro lugar, parece que era o Pezão, né? O apelido era Pezão. E o Pezão foi fazer a final com o Louro. Então o Louro queria jogar comigo, mas acabou não dando certo, né? Acabou eu não classificando para a final. Então aquele dia foi um dia talvez assim que eu vi sobre o esporte, né? E também foi um dia que foi decepcionante. Primeiro porque de tanta pressão, eu fui jogar a bola, a segunda bola que eu fui jogar, eu bati a bola no meu tornozelo. Eu estava jogando mancando, né? Então não tinha como. Então, mas foi assim, foi muito valioso. Nós saímos de Cuiabá para prestigiar o pessoal de Alta Floresta. Você tem plano para voltar a jogar e um dia, quem sabe, pensar numa seleção mato-grossense de novo, competir de alto nível? Olha, eu sim, pretendo voltar a jogar, pretendo estar praticando o esporte, né? O esporte que eu amo. Mas primeiro eu tenho que voltar a parte física, né? Tem que treinar, é o que eu vou começar a fazer, treinar. E espero também um dia integrar a seleção e uma das coisas, voltar a ser o número 1 do estado de Mato Grosso. Beleza. Precisamos falar para os mais novos aí, que a nossa família, nós somos 3 jogadores, né? Começou com o Deus Valdir,
em 87, foi campeão mato-grossense. Através dele eu comecei a jogar, depois você veio jogar. Embora somos 3 irmãos, né, que competimos, eu sempre deixei bem claro, as pessoas perguntam, mas de vocês 3, meus sobrinhos, nossa família, quem é o melhor? Eu sempre falei que foi você. Você tem um approach mais correto, o meu irmão era muito mais força, e é claro, eu consegui mais conquista que vocês, porque eu morei 25 anos em São Paulo, porém, daquele período, eu pude estar competindo de alto nível com o pessoal. Mas sempre afirmei que você sempre foi o melhor dos 3. E a última pergunta, lá em Rondonópolis, você era gerente do boliche, e quando o seu Ari foi comprar a minha parte do boliche, que eu vendi em Rondonópolis, voltei a abrir aquele de CPA. Aí o seu Ari falou, olha, eu só compro se o gerente ficar, que era você. E você sempre brincou e sempre falou comigo, mas você um dia me vendeu. Então vamos esclarecer para o público aí que eu vendi um boliche com você junto. E eu aproveito para te pedir perdão dessa fase. Eu me lembro... Marquinhos, vem aqui aparecer aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Nós estávamos um dia de manhã, o Moreira chegou, falou, olha, eu estou vendendo boliche e o seu Ari está comprando, o seu Ari e o Celso, só que tem um pequeno detalhe, eles só compram o boliche se você ficar. E eu falei que você ia ficar. Eu falei, pois, você você está vendendo boliche, vendendo eu junto? Você falou, não, é o seguinte, você fica um tempo aí, depois você vai embora. E aí, o que aconteceu? Acabou ficando essa história, eu sempre brinco com ele que ele vendeu o boliche e vendeu junto, né? Então, você fez igual os irmãos de José. Os irmãos de José pegou e vendeu José para o Egito, né? Mas na realidade foi assim, foi uma bênção de Deus, né? Porque eu conheci novas pessoas, ali eu me tornei, eu era empregado, ali eu me tornei sócio do boliche, porque o Celso e o seu Ari, eles me deram um percentual, 5%, 2,5% de cada um, 5% da casa era minha. Depois eu arrendei o boliche e eu só pagava mensalmente por 2 e quem tomava conta, quem fazia tudo era eu. Então foi bênção de Deus. Então eu vejo assim, eu sempre brinquei com você, mas assim nunca ficou nenhuma mágoa no coração. E Deus, ele sabe todas as coisas. Então eu fui abençoado, né? Do tempo que eu trabalhei com você, eu sempre fui abençoado, né? E lá eu também fui mais abençoado ainda. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só quero apresentar aqui o nosso diretor técnico, o Marquinho, meu sobrinho, que é o filho do Di, que está fazendo aí o nosso cameraman aí. Dá um alô aí, Marquinho. E aí, pessoal, tudo bom? Pronto. Eu agradeço a todos vocês por essa entrevista, pelo aniversário do meu irmão. E tamo junto aí. É Mato Grosso. Não poderia deixar de fora da nossa entrevista a nossa mãe, que deu os 3 grandes jogadores de boliche do estado do Mato Grosso. Só perguntar para ela, como é que foi criar 10 filhos lá na roça, no interior de Goiás? Foi muito difícil, mas eu venci. Fala aí, dos 3 filhos, qual que joga melhor? Qual é melhor? Tudo é bom na bola.